atividades para acabar, né, se envolvendo. Mas acho que você Exato. tocou num ponto muito importante, né, que o perfil do profissional também está mudando, né? Então, às vezes, está se capacitando mais, está se especializando, Exato. mas talvez o mercado ainda ele não se transformou, de certa forma, para absorver da melhor forma esse profissional, né? Exato. Então, eu acho que assim, até foi um tema um pouco recorrente nessas últimas lives, perceber assim, né, que, no caso, foram, né, profissionais que têm se especializado muito, têm conseguido, né, colaborar com diversos profissionais, mas o nosso mercado ainda tem um pouco uma mentalidade que o arquiteto ele vai fazer tudo, né? Daquele que faz o design de móveis, objetos, interiores, arquitetura, né, o urbanístico e até mais coisas, né? Às vezes não tem uma rede de colaboração, mas muito do que foi apresentado aqui são pessoas que tenham conseguindo desbravar isso e criar essas redes, né? Exato. Não sei o que você acha disso, Veridiana. Como é que está sendo a experiência com janelas agora? Bom, Janela Lab, como é que foi, né? Ele iniciou em abril, então, na verdade, iniciou um Instagram, né? Vamos colocar assim, né? Um meio de comunicação. Já antevendo a questão do meu contrato, né? E era uma coisa que eu tinha muita vontade de participar. Como eu fazia sempre assim, projeto, consultoria, dando aula e aula na graduação, eu gosto muito, mas realmente toma bastante tempo, né? É uma dedicação muito grande. E eu fiz do limão limonada, como se diz, né? Eu pensei, bom, já que é esse o cenário, né? E a pandemia já estava aí, vamos colocar no ar. Já era uma experiência que eu tinha tido há um ano atrás, naquele abril, no caso de 2019, feito um teste de um mês, mas eu não fui adiante por uma série de compromissos profissionais que eu tinha, né? Eu pensei, não, agora é a hora, vamos colocar. Então, eu comecei a postar uma série de conteúdos, né? Na verdade, e acabar, né? Eu pensei, bom, eu até falando aqui, eu sou mãe de 2 crianças, né? Vamos tocar no assunto, porque eu acho que isso é relevante também, uma de 3 e uma de 6, né? Então, a maternidade também ocorreu no meio de tudo isso, né? Eu sempre me desdobrei para conciliar, né? Apesar do trabalho que dá nos bastidores, eu acho que a maternidade, eu acho que ela para mim, né, ela é propulsora, assim, ela me coloca com mais vontade ainda de fazer o que eu gosto. A verdade é essa, né, de fazer a diferença, de tentar fazer a diferença, né, e de tentar atuar da melhor maneira, né, como eu aprendi. Então, eu pensei, agora eu estou aqui com 2 crianças, né, o meu marido é profissional da área da saúde, então eu tive que me virar. Isso para mim foi bem difícil. Hoje já está muito mais tranquilo, a gente já tem uma rotina, eles são ótimos, mas o Janela Lab, assim, ele começou, né, então, na pandemia, para valer e com todas essas questões aí envolvendo os bastidores, né? Então, na verdade, foi muita produção de conteúdo até aqui. Eu comecei a fazer lives, me relacionar com várias pessoas, parceiros, né, colaboradores, enfim, nesse meio tempo, né? O Janela Lab, de certa forma, quando no ano passado eu criei, já era uma espécie de uma vontade de eu colocar, né, mais em voga, né, o tema de iluminação, porque, por incrível que pareça, a gente sabe que tem uma desinformação, né, a respeito disso, principalmente no mercado de trabalho, fornecedores, até o setor de esquadrias, e, bom, até nesse período eu tive até contato com esse pessoal e como é difícil, às vezes até no setor de esquadrias as empresas são tão assim despreparadas que já tive relatos que não entendem assim nem quem está fabricando as esquadrias o que seria um fator de abertura para ventilar e para iluminar, por exemplo. Então existe um setor também que não são só os clientes, mas parceiros que precisa ser, né, movimentado e trazer à tona, né, a questão das definições, dos benefícios e tudo mais. Então, foi esse trabalho de formiguinha que eu comecei, continuo, e agora eu estou começando a colocar os serviços, né? Bem devagarinho, né? Mas com firmeza nos passos, né? Então, o Janela Lab, ele foi uma espécie também, vamos colocar assim,
uma forma também de agregar colaboradores, né, principalmente pesquisadores que saem, né, da universidade, muitas vezes não sabem como se colocar, né, e tudo mais. Então, foi uma forma também, está sendo, né, uma forma de levar a bandeira e trazer pessoas que colaborem, então, trabalhar dessa forma, né. E tem sido uma grande surpresa para mim. Assim, para mim é muito importante essa questão da comunicação, né? Todo momento que eu tenho contato com o mercado, eu vejo o quanto carece, né? Como eu falei alguns exemplos aqui, mas como carece de informação, enfim, né? E eu acho que isso é a base para a gente tentar mudar, né, o mercado, para que a gente tenha projetos melhores, né? E também, com tudo isso, movimentar essa questão mesmo, né? De, tá, mas como é que funciona uma consultoria, né? O arquiteto entender que é possível, sim, pedir ajuda, né? Não tem problema nenhum, né? Ele não vai ser menos arquiteto, né? Uhum. Assim como a gente procura, às vezes, ajuda ali para ver estrutura, né? Outros aspectos, energia, geração de energia, por que não, né? Buscar outras questões, né? A ideia é exatamente essa, né? De melhorar o projeto com a colaboração, né? Exato. Eu acho muito bacana a proposta porque, né, a gente tem muita similaridade com o que a gente tem tentado fazer aqui no Bioclimáticos, que é tentar dar uma voz e visibilidade para tudo isso que às vezes a gente estuda, né, e desenvolve dentro da academia. Exato. Eu achei muito importante você falar essa questão de como impulsionar o mercado, porque não é assim só a relação do arquiteto com o cliente, né? É como o mercado, os produtos estão evoluindo, né? O cara até fez um comentário aqui, e é um assunto que às vezes a gente discute, que é diferente, por exemplo, quando em outros mercados, em outros países, que a padronização dos produtos ela já está num outro nível, né? Então, às vezes você chega, né, vai comprar uma janela pronta, ela tem lá toda a tabela de todos os elementos, né? Desde do tipo do vidro, né? Todas as especificações de fator solar, de transmissão luminosa, transmitância, né? Até outras questões, né, também. E aqui a gente sabe que a gente está ainda num processo ainda um pouco não tão maduro. Exato. Aí o professor Caio está perguntando aqui, o que você acha que falta no Brasil para aumentar a qualidade das esquadrias? Por que elas são tão ruins? O que poderia ser feito para melhorar, né, essa parte do nosso mercado de fornecimento, na sua opinião, né? Bom, eu vou falar do que eu sei, né, nos últimos tempos, né? Existe, então, uma comissão permanente para reavaliação, na verdade, uma nova proposição, né, para a norma de caixilhos, né, das esquadrias, a qual eu faço parte também recentemente, né? Peguei mais um trabalho aí para tocar e tentar contribuir na parte de iluminação, né, natural. Existe toda uma movimentação que tem sido feita. Até ali no Instagram eu coloquei, existe um guia que trata justamente da eficiência energética das esquadrias, né, que até teve participação aqui do LABE, na composição e outros atores aí do mercado, fornecedores, consultores, né. Então, assim, até a parte de iluminação, ela não ainda está um pouco à sombra, né, dos outros confortos dessa norma, mas a ideia é trazer um pouco mais, né, algumas questões agora nessa inclusão, então, da nossa participação nessa revisão. Então, assim, o setor ele tem se movimentado, né? Existe também uma proposição, eu não vou até pôr a minha mão no fogo aqui, porque eu não sei exatamente em que pé está, mas da questão de proposição de uma etiqueta para as esquadrias, que é algo que a gente vê em outros países, né? Não é na questão do desempenho e tudo mais. Então, existe uma movimentação, né, no setor a respeito disso. Mas existem empresas e empresas, né? Tem grandes empresas que eu noto, né? Então, na minha pequena avaliação, né, desse ano aí, participando um pouco mais, né, do setor. Existem empresas, então, que estão mais preocupadas com desempenho, né? São produtos, com certeza, alto desempenho, né? Com um preço mais elevado, mas com essa garantia, né, de qualidade. E existem as empresas, assim, que a gente sabe que tem todo um problema, né, de infiltração, né, e tudo mais. Certa dificuldade também da padronização, né? Por aí vai.
Eu não sei afirmar muito bem o que dá para fazer, né? O que eu posso contar é assim, um cenário que eu tenho visto e conversado com as pessoas que está caminhando, né, num sentido de melhorar. Tem várias pessoas trabalhando Não, em mas muito prol disso. professor, isso. Não sei se você combinou com a Lívia Martins, mas ela no YouTube, ela comentou um pouco antes de eu fazer a pergunta, não tinha nem visto, né? Veridiana, você acredita num programa de etiquetagem de quadrinhos no Brasil? Não sei se vocês estão combinados, mas Sim, acreditar, eu acredito. Eu acho que você conseguir, isso vale também para edifícios, assim como eu acredito, né? Sendo uma metodologia séria, né, cuidadosa e testada, a gente está conseguindo saber que produto está colocando em casa, né? Ou seja, o edifício que for, né? Qual uso for. Então, é uma forma de o consumidor entender o que está levando, né? Assim como os equipamentos em casa. Então, sim, eu acredito, né, desde, né, dentro dessas premissas aí, né, de uma metodologia clara e adequada. não, e é muito interessante isso que você coloca, porque conversando com a Kellen Dornelles, ela estava falando da questão de tintas, né, ou de outros sistemas, né, ela também está muito envolvida com telhas, né, então, falando exatamente disso, uma contribuição muito importante que a academia pode ter, né, é ajudar a levantar essa régua, que nem você falou na questão, por exemplo, de padronização de normas, né? Então, é uma forma que, né, a gente tem como contribuir não só com o consumidor final receber um produto melhor, mas impulsionar Exato. o mercado numa direção mais positiva, vamos dizer assim, né? Exato, e a questão até da norma, de trazendo a questão da norma de desempenho, um trabalho que a gente está desenvolvendo há um bom tempo, não só, no caso ali o nosso grupo, a parte de iluminação, né, mas outros grupos também, as outras partes. É um trabalho muito sério no sentido de que é feito, claro, tem um trabalho bem grande na academia e ele é todo voluntário, não tem custeio para isso, então é por amor à camisa mesmo, né? Mas tem uma série de pesquisadores, então, que estão atuando. Existe a colaboração de diversos consultores, né, de grandes empresas, né, no país, testando, ajudando a ver, não, mas será que não muda? Como é que faz? E uma série de apresentações que são feitas agora com a pandemia, até nem tanto, mas de levar, né, esse trabalho, levar para o setor da construção civil e discutir, né? Então, não algo que seja feito, né, entre quatro paredes, né? Tem muita colaboração, né, de vários setores para que ande, que realmente seja uma metodologia coerente, né? E de fácil aplicação, né? É uma loucura, né? Coerente, de fácil aplicação, precisa, né? É bem difícil lidar com norma e regulamento, não é fácil. Não, e é muito desafiador, né? Porque às vezes a gente tem uns ideais que a gente quer chegar, mas às vezes não é o que é alcançável ainda, né? É, Eu exato. lembro de acho que foi uma fala do Lambert em uma palestra dizendo, né, que se a gente fosse olhar a etiquetagem, por exemplo, de compressores de geladeira do começo dos anos 2000, que eram A, hoje eles seriam E, né? Isso, E, na vai verdade, é mudando. incremental, né? As coisas vai impulsionando a indústria numa direção. Uhum, Às vezes não é exato. onde a gente gostaria de já estar, mas é o que a gente são muitas Consegue, né? forças, né, que conseguem. Isso. Nossa, não, não é algo simples. Com certeza. Viridiana, eu queria até fazer uns comentários que o pessoal aqui no chat está colocando. O Rafael Giareta, boa Ah, noite, pessoal. Ótimo ver a professora Viridiana sobre o tema. Né? Caio também está falando aqui. A Lívia Martins também, né? Também está Veridiana super querida. O pessoal está lembranças lá do chat. legal. E aproveitar aqui, já que você é super especialista, né? Eu acho que você comentou bem, eu acho que essa questão de simulação, a gente não basta ter a ferramenta, tem que entender, né? Simular, na verdade, né? Quando a gente fala aqui com os alunos nos cursos, simular é a parte do meio, né? O que vem antes e o depois, que é o trabalhoso, que é o que pode realmente te ajudar. E, né, e aquela coisa, às vezes não precisa ser a ferramenta mais complexa para conseguir te ajudar. Muitas vezes a carta solar é a das que são mais úteis, né? Mas falando nas ferramentas de simulação propriamente ditas, né? Você teria alguma recomendação de uma ferramenta, né, vamos dizer, introdutória para as pessoas, ou que você recomenda
aprender, algumas dicas assim, que você tenha nesse sentido? Isso no geral? Conforto em geral? Conforto em geral, lumínico, o que você preferir. Olha, eu vou falar, bom, a questão da insolação, vou te dizer que eu sou fã da carta solar. Eu acabo usando a carta pura e simples. Tem aquele programa que está disponível no Labê do site, né, que é o Solar. Dá para fazer máscaras. Tem um programa que eu estou para testar aqui, esqueci o nome dele. Ele vai matar. Um querido lá do Paraná que está fazendo uma ferramenta. Depois eu posto nos comentários aqui. Eu acho que eu vi, eles postaram no grupo de conforto, né? Isso, só que daí ainda deu uns bugzinhos e eu não consegui testar. Eu estou para testar, então ele também vai fazer as máscaras. Tem o programa Pollux, que foi desenvolvido aqui no Labicon, também faz máscaras, então também trabalha, além de simular, né, iluminação natural, artificial, é um programa bem completo. Também tem tutorial no YouTube, né, então dá para aprender, é gratuito, né, é importante colocar. Então, eu confesso assim que na hora de pensar a insolação tem essas ferramentas, eu uso um pouco de cada uma, depende do projeto, mas eu gosto muito de trabalhar como a old school, assim, né? Trabalhar com a carta solar foi uma coisa que acho que ficou tão sedimentada, eu acabei usando isso também nas pós-graduações, né? Então, para mim, é algo ágil, né? Ferramenta é boa também aquela que você entende e sabe usar, né? Iluminação natural, claro, também está ligado a isso, né? A geometria da insolação, de uma maneira rápida. Claro, para saber dados mais precisos tem que simular, né? A gente usa a Pollux e também a combinação do Rhinocero, Grasshopper e o Diva, né, no Labicon. Dá para fazer parametrização, então fazer uma série de simulações, né, ao mesmo tempo, então facilita bastante. Uma coisa que eu gosto muito, daí tem a ver com a literatura, que foi a escola do Fernando Pereira e foi o que eu usei no mestrado, que é o modelo de Moore, está até na minha dissertação, que é justamente uma forma de entender a iluminação junto com o estudo dos planos dos ambientes, né? Os níveis de luminância das superfícies, o tamanho aparente delas de acordo com em que local é todo um espaço. É um modelo que eu usei no mestrado e eu acho muito... Claro, eu trabalhei bastante, mas muito intuitivo, que eu uso bastante, passo nas aulas, gosto muito. Então, não chega a ser assim... né, uma simulação, não vai dar valores, mas vai ajudar nessa questão qualitativa, né? Que mais? Ventilação é um problema, né? Assim, na questão da simplificação, claro, lá no Labicon a gente tem a mesa d'água, daí mais para o ensino, né? Mas eu gosto de usar o WindTunnel, que é um aplicativo para tablet, e a gente consegue desenhar e fazer umas simulações de fluido para ter uma noção, né? Não dá para saber uma avaliação, né, numérica, velocidade de vento, etc., né, mas a gente consegue ver bem as zonas de turbulência e tudo mais. Inclusive, no passado, alguns pesquisadores lá do Labicon compararam esse aplicativo. Esse é pago, mas ele é barato, né? Esse aplicativo, a mesa d'água e CFD, por exemplo, né, e viu que tinha uma boa convergência, né? E hoje, então, esse eu acho bem legal. Hoje, eu acho que você tocou num ponto importante, né, que depende também do momento de projeto que você está estudando. Não adianta você ter uma ferramenta de altíssima resolução para usar no começo, né? Às vezes é outra mentalidade, você quer outros indicadores, né? Quer outro insight nisso tudo, né? Exato, exato. E a Lívia deu a dica aqui, ela falou que é o Troplux. Também é um programa gratuito, né? Também desenvolvido lá na universidade. Ela deu uma dica aqui também. Exato. É interessante. E, claro, com o tempo a gente fica assim, você olha um projeto e não precisa nem, pelo menos na iluminação, tem coisas que só de olhar a gente já sabe. Que vai ficar escuro, ou um ambiente vai ficar frio, né? Então a gente acaba pegando a mão da coisa, então, às vezes numa consultoria até mais rápida, né, com o cliente, com o arquiteto, por exemplo, a gente consegue passar, né, algumas dicas, algumas possibilidades de solução para melhorar essas questões. Né? Nada como a experiência para ir aprendendo isso ficar mais natural, né? Exato. Não, excelente. Veridiana, eu queria fechar aqui com uma pergunta que é um pouco uma reflexão que a gente tem tentado fazer, né, com os nossos convidados,
que é um pouco, até a gente já comentou um pouco sobre isso, mas é um pouco dessa questão desse novo profissional que ele está, né, tem várias frentes que ele trabalha, e da questão, né, exatamente disso, né, da academia, da universidade, do desenvolver pesquisa e como é que isso se traduz, né, na aplicação no mercado. Queria saber a sua opinião sobre isso, como é que você enxerga uma forma da gente pensar, né, como é que seria uma alternativa para a gente melhorar essa passagem, essa disseminação de conhecimentos, né, como a pesquisa possa ser mais aplicada, e até um pouco naquela questão que você trouxe desde o começo, né, desse profissional que é muito especialista, que agora tem cada vez tem crescido o número, como é que, né, pode ter essa, né, intermediação, como é que ele pode se inserir melhor no mercado, até para as pessoas que estão assistindo a gente poderem se inspirar, às vezes se identificam, né, para saber um pouco também o caminho a trilhar. Eu tenho uma mente bem aberta, né, e acredito muito a pessoa tem que fazer o que ela gosta, né? Acho que se a gente trabalhar sem gostar, não adianta, né? Por exemplo, né, mesmo que tenha super se especializado, né, e queira dar aula, daqui a pouco vai passar, sei lá, ir para o mercado, fazer consultoria, mas não gosta disso, não vai funcionar, né? Então, a primeira coisa, acho que a pandemia ajuda bastante isso, né, nas reflexões internas que a gente faz, entender onde você se sente mais à vontade, né? Primeiro ponto, né, para ver se vai para um lado, vai para o outro. Segundo ponto, eu acho que empreender não é para todo mundo, né? Assim, abrir uma empresa, a gente sabe que tem que, né, desbravar e ter o perfil, então avaliar se é esse o caminho, ou daqui a pouco colaborar com uma outra empresa, né? Juntar forças. Então, tentar, eu acho que olhar para dentro, né? Acho que esse é o ponto. E acho que um ponto, então isso é muito autoconhecimento, né? Na minha opinião. Para mim é muito natural estar em um lado ou no outro, docência ou no mercado, porque eu sempre fiquei em cima do muro, a verdade é essa, eu sempre gostei muito da prática também. Mas um ponto crucial, eu tive pensando muito esses dias, essa questão, como eu falei, né, é que a gente acaba se especializando e se afundando tanto nos livros, né, nos artigos e sabendo tanta coisa, né, e a gente sabe que tem muita coisa para mudar no mercado. Então, a comunicação eu acho fundamental e hoje a gente tem muitos canais, né? É o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Então, se você quer trabalhar numa área, eu acho que tem que usar as redes sociais para isso, né? Criar laços, né? Não usar só para divulgar trabalho, mas criar uma rede social mesmo, né? E conhecer pessoas e eu acho que isso é fundamental. Acho que quanto mais gente, eu acredito nisso, quanto mais gente, né, capacitada, conseguir transmitir de uma maneira fácil e didática, isso o professor aprende super bem, né? Então a gente tem esse lado, explica uma vez, explica outra, não entendeu, explica outra, né? Eu acho que a gente tem que testar as nossas formas de comunicação e levar, transpor para essa linguagem que ela não é científica, ela não é acadêmica, para que a gente consiga sensibilizar as pessoas em relação à importância do tema. Não tem receita, né? Às vezes é tentativa e erro, mas eu acho que assim, saber o que quer, né? Ou pelo menos testar, vai para um caminho, não gostou, vai por outro, achar o que gosta e a gente tem que mudar a forma de comunicação, com certeza. Quando a gente começa a comunicar de um jeito mais simples, né? Fica muito mais fácil, né? E daí você acaba recebendo relatos das pessoas, isso é muito curioso. Então, se as pessoas estão conseguindo absorver, daí você já consegue ver, opa, tá dando certo, as pessoas estão entendendo e começando a valorizar, dar importância. Muitas vezes aqui, até falando, daí eu falo até do sul, no interior em geral, né, locais que fazem muito frio, né, eu tenho parentes no interior. Quantas vezes falo assim, mas hoje tá muito frio, né? Mas a casa, nossa, assim, um projeto sofrido, né, em termos de conforto. Então, janelas inadequadas, materiais para as paredes, espessuras assim muito finas, mas é o clima, né? Quer dizer, não o clima, o tempo que está muito frio, né? Não é a casa parece que não poderia ser melhor. Então existe essa desinformação também. Pode ser melhor, pode não ter tanto custo, né? Pode ser adequado. Acho que vai mais ou menos nessa linha. A gente tem que informar muito mais.
Verdade, eu acho que essa é a mensagem de como usar as redes sociais é um pouco da história da simulação, é só uma ferramenta, a gente que tem que se apropriar e saber utilizar da Exato, melhor forma, né? exato. Mas é muito bom, Veridiane. Parabéns pelo Janela Lab, porque eu acho que é o espírito disso mesmo, né? Da gente conseguir pegar esse conhecimento e tentar transformá-lo numa forma que a gente possa disseminar e realmente ele ser mais útil, né? Uhum. É isso aí. Diana, queria agradecer muito a sua presença, foi um prazer, você sempre muito simpática, né? Sempre muita coisa para passar, a gente aprende muito. Só queria agradecer. Se você tiver alguma palavra final. Bom, eu que só tenho a agradecer, né? Foi uma honra estar aqui com vocês, né? A gente sente em casa, né? Junto com vocês. E, bom, eu agradeço e fico à disposição, né? Do que precisarem. Ah, legal. Não, eu sei que cada vez mais tem tido mais contatos. O Caio me conta um pouco das parcerias que vocês estão desenvolvendo, é sempre muito bacana. Legal. E já, né, falar da próxima semana, que é como a gente encerra, né, a nossa série de 5 lives, com 5 arquitetas aqui do Brasil, de 5 regiões diferentes, falando da experiência com pesquisa, consultoria, projeto e docência, que eu acho que foi muito legal, muito rico. São experiências muito bacanas, apesar de diferentes, com muitas coisas em comum, os desafios, no fundo, são poucos mesmos. Mas a gente já queria deixar, né, avisado, a nossa próxima série de lives vai ser projeto, ai meu Deus, esqueci o nome, bioclimatismo em projeto, e a gente vai começar a série com a professora da UFAL, a Juliana Oliveira, que foi colega da Veridiana, acho que foi colega da Lívia também. Então, eu acho que vai ser um papo muito legal que a gente vai ter terça que vem, e depois a gente ainda está fechando as outras pessoas que viram falar, mas é muito nessa pegada de como é que as pessoas, né, aplicam isso em projetos, né? Juliana, né, dá muito aula de projeto, na parte de iluminação também. Então, como é que ela tem falado um pouco? Eu acho que, de certa forma, hoje a gente também falou um pouco disso, mas é tentar ver como é que a gente aplica isso. Então, um pouco mais, né, na prática de projeto, eu acho que vai ser bastante interessante. Tá certo? Gente, muito obrigado a quem está no YouTube assistindo a gente e a quem está agora, né, no outro momento, escutando a gente no podcast também. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.